Olá, camaradas! Essa semana o Politiquejo vem a este canal para cantar. Sou praieiro, sou guerreiro, sou ongueiro. Quero mais o que, Luara? É isso aí, meus amigos. Vamos falar hoje um pouquinho do trabalho precioso feito pelas organizações não governamentais no mundo todo. Roda a vinheta, então! Então, minha gente, comecemos daquele jeitinho bem mineiro, né? Aos pouquinhos. Primeiro, vamos saber o que, afinal, são as ONGs. Bom, Luara, o termo ONG é tratado pelos organismos internacionais desde a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá em 1948, a qual garante a liberdade de reunião e associação pacífica no seu artigo 20. Pois é, ONGs, organizações não governamentais, são entidades pertencentes ao que chamamos terceiro setor da sociedade. Isso porque, gente, o primeiro setor é o governo, o Estado, e o segundo setor é a iniciativa privada. As ONGs, elas são fruto da organização da sociedade civil para a realização de encargos para a concretização de direitos fundamentais, substituindo, então, dessa forma, a ação do Estado. Como toda ação voltada para a concretização de direitos fundamentais, há necessidade de financiamento. As ONGs podem seguir, então, basicamente, 3 caminhos distintos para a captação desses recursos. O primeiro deles, entidades privadas, o segundo, pessoas físicas e o terceiro, o próprio governo. Pois é, considerando o fim social que motiva o seu surgimento, né, é importante destacar que a maior parte das ONGs no mundo inteiro é voltada para ações de caráter humanitário, sobretudo em relação à promoção da saúde e assistência social, substituindo a ação do Estado onde esta é ineficiente ou completamente inexistente. Exatamente, João. E ao contrário do que muita gente pensa, a ONG ela não existe para substituir puramente o Estado, mas para apresentar propostas, pressionar e, ao final de tudo isso, ela se associa a ele na execução do projeto, sem tirar, então, né, gente, a responsabilidade do próprio governo. Pois é, as organizações não governamentais, por serem legalmente constituídas como associações sem fins lucrativos, elas têm sua existência garantida pela própria Constituição Federal, conforme dispõe o artigo 5º, incisos 17 a 20, que asseguram como direito fundamental a plena liberdade de associação para fins lícitos. No plano infraconstitucional, a atividade das ONGs encontra respaldo na Lei 9608 de 98, que dispõe sobre o trabalho voluntário como atividade sem remuneração, prestada pela pessoa física, entidade pública ou instituição privada que tenha fins não lucrativos. E na questão das parcerias voluntárias entre qualquer que seja o membro da administração pública, direta ou indireta, com as ONGs, que desde então as ONGs são denominadas OSCs, Organização da Sociedade Civil, a gente tem a Lei 13.019 de 2014. Essa lei ela trouxe muito mais transparência e celeridade a essa relação, então, do primeiro setor com o terceiro setor. É, meu povo, e afinal, né, como que é essa parada de ONG aqui no Brasil? Bem, no Brasil, as ONGs surgiram notadamente a partir da década de 1960, denunciando o autoritarismo do regime militar. Já no início dos anos 1990, ganharam maior visibilidade em função da ECO 92 e do Movimento pela Ética na Política, de 1993, que desencadeou a ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida, liderada pelo sociólogo Herbert de Souza, nosso saudoso Betinho. Grande Betinho, é isso mesmo. E aí vamos aproveitar então o gancho para explorar os exemplos de ONGs e essas atuações das ONGs no mundo e no Brasil, né? A mais importante das ONGs do mundo é o Médicos Sem Fronteiras. Ela existiu em Paris e a sede dela hoje em dia é na Suíça. A Médicos Sem Fronteiras, ela atua muito nos casos de conflitos, de catástrofes, epidemias, de fome e até exclusão social. E é hoje, gente, a maior ONG humanitária do mundo para a ala da saúde. Também há muitas delas voltadas para a questão da proteção ambiental. A mais conhecida no mundo é a Greenpeace, que atua em defesa da preservação de florestas, especialmente a Amazônia brasileira, e também nas questões relacionadas à crise climática, né?
ao uso sustentável dos recursos naturais e energia renovável, e ao combate do uso de agrotóxicos e o cultivo de transgênicos. Lembra aí dos nossos vídeos sobre agrotóxicos, nossos vídeos sobre reforma agrária, né? A organização tem como filosofia sensibilizar a opinião pública através de atos e protestos pacíficos que costumam lançar mão da desobediência civil, Lara. E como nessas últimas semanas a gente teve aí acontecimentos horríveis de repercussão internacional, que foram as gigantescas queimadas na Amazônia, vale destacar então a atuação do Greenpeace. O Greenpeace, gente, ele monitora periodicamente a região amazônica para detectar focos de queimadas e ele forma um banco de dados no sentido depois de avaliar e denunciar a evolução desses problemas. No segundo momento, esses dados são utilizados para quê? Para pressionar as autoridades, os competentes, para apresentarem soluções que visem melhorar aí o meio ambiente. E é importante citar que as ações, por vezes pouco ortodoxas do Greenpeace, já conseguiram resultados importantes ao redor do mundo, como, por exemplo, o término, dos testes nucleares lá no Alasca e o estabelecimento de uma data, de um prazo final para o fim da caça às baleias. Exatamente, gente. Nosso país, ele possui aí suas próprias ONGs. E essas ONGs do nosso país, elas desempenham um papel importantíssimo na promoção de direitos humanos e melhorias sociais e ambientais. A gente pode citar aqui exemplos de ONGs brasileiras, a SOS Amazônia, fundada em 1988 no Acre, para combater o desmatamento da floresta em razão da extração de madeira. Entre os seus fundadores está Chico Mendes, um dos ambientalistas mais respeitados do mundo e que infelizmente foi assassinado em 88, justamente por denunciar a ação dos grupos de madeireiros, ruralistas e latifundiários do Acre. Nosso grande Chico Mendes presente. É isso aí. Sobre o tema, é importante também a série Fronteira Verde, do Netflix. Ação de madeireiros, espiritualidade, preservação, muito boa série. Bom, a SOS Amazônia possui 3 frentes de atuação: a de conservação de áreas protegidas, a de educação ambiental e de políticas públicas. Já a SOS Mata Atlântica, fundada em 1986, tem como principal atividade a defesa de outro bioma brasileiro já bastante devastado pela ação predatória do capitalismo, a Mata Atlântica. Essa ONG possui também 3 frentes de atuação: proteção e recuperação das florestas, proteção do mar e busca da qualidade de vida nas cidades. O objetivo do SOS Mata Atlântica é alertar, informar, educar, mobilizar e capacitar para o exercício da cidadania. Exatamente. Além de toda a sua atuação, gente, em temas de interesse coletivo, as ONGs também desempenham um papel importante na economia, já que no Brasil já existem mais de 800 mil OSCs e até 2015, segundo dados do IPEA, empregavam direta ou indiretamente, só naquela época, cerca de 3 milhões de pessoas. Então, pessoal, em tempos de crise do capitalismo, em que a concorrência e a exploração estão nos conduzindo para nossa autodestruição, quem sabe se a saída não seja exatamente nos apegarmos a essa solidariedade e sustentabilidade como forma de melhorar o mundo e nos organizarmos aqui na Terra, Exatamente. A gente precisa, antes de mais nada, desconstruir esse preconceito que foi imposto aí, pelo menos nos últimos tempos, contra o terceiro setor, que tanto nos ajuda a desenvolver o país. Mas é isso, pessoal. Roda a vinheta para o novo momento. Meus consagrados, essa semana o Politiquejo tem um prêmio para dar para o governo Bolsonaro. É o selo Olavo de Carvalho de psicodelia argumentativa. Doideira total, Laura. Não, primeiro o Bolsonaro chamou o presidente francês de colonialista. Sim, gente, o Bolsonaro, aquele mesmo que bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos And to France to be right. E que tá vendendo todas as nossas empresas estatais aí para os gringos, agora resolveu fazer um discurso defendendo a soberania. O cara é patético, Laura. Não, mais do que patético. Para juntar com outro patético, a gente teve aí o nosso chanceler, Ernesto Araújo, dizendo que os presidentes europeus, eles estariam sendo manipulados pela esquerda brasileira por acreditarem que existe uma crise ambiental. Ô, chanceler, deixa eu te falar um negócio aqui, vem cá.
Politiquês vai te informar que os gringos não precisam de ninguém convencendo eles, não. Eles têm satélite, eles mesmos estão vendo que as queimadas estão acontecendo e que vocês estão deixando passar, ué. Aí, para piorar a piada aqui, a gente também viu o general do exército citar Ho Chi Minh, o líder comunista e vietnamita, para defender quem? Bolsonaro. E ainda teve o Bolso Kid, né, o fritador de hambúrguer, que vai ser embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos, chamar publicamente o presidente francês de idiota, numa baita amostra de diplomacia, né? É maravilha de embaixador que nós arranjamos, né, gente? Um cara que caça guerra por Twitter, que, enfim, governa por redes sociais. Nós estamos de parabéns. Não, sem contar que nós tivemos o primeiro panelaço contra o Bolsonaro por causa do descuido, né, dele com a Amazônia, nosso patrimônio inigualável, né, do Brasil. É terra plana que gira, né, gente? Bolsonaro segue ladeira abaixo. Meu povo, chegamos ao final de mais um Politiquejo, sem muita notícia boa, mas que com muito conteúdo propositivo pra gente ter bastante informação para encarar esse momento difícil que o Brasil enfrenta. Beleza? Para quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe sua opinião aí nos comentários, que é muito importante para nós, beleza? Um abraço, até semana que vem.